Vamos recomeçar a jornada. A internet não ajudando muito, agora acho que vai ficar ok. Vamos esperar o pessoal chegar e agora acho que vai dar tudo certo. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Desculpe pela primeira queda na conexão que tivemos. Os problemas da internet. Boa noite, Luciana. Boa noite, Lorena. Obrigado a todos que estão chegando para estarem conosco nessa noite chuvosa em Porto Alegre, um friozinho, né? E darmos andamento aos nossos trabalhinhos de live aqui no Facebook. Hoje é o nosso terceiro encontro, que ocorre sempre nas quartas-feiras. Temos feito de 15 em 15 dias nossos encontros. Boa noite, Mary. Boa noite, Magda. Marília, boa noite. Délia, boa noite. Cristi, querida, boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite, Soninha, todos os amigos que estão chegando para estarem conosco na nossa live, que, como eu vinha dizendo, vem ocorrendo de 15 em 15 dias, sempre às quartas-feiras. Inicialmente nós estávamos fazendo às 19 horas e hoje vamos fazer essa tentativa das 20 horas, que quem sabe tenhamos uma tranquilidade maior para fazer. Assim vamos fazendo os testes, né, de horários, mas eu creio que esse horário das 20 horas vai ficar bom. Boa noite, Vera, Marinês, querida Marinês, a Rosane, que entrou também, Lisandra. Boa noite a todos os amigos estão chegando. Lembrando que essa atividade é do Departamento Doutrinário da União Espírita Porto Alegrense, que tem vamos dizer assim, no comando, né? Está sob direção da nossa querida Sandra Barbosa, que nos ajuda imensamente com os roteiros aqui das nossas lives, dos nossos encontros. E hoje, né, como vocês todos sabem, vamos conversar a respeito de criança, solo fértil na terra em transformação. Eu vou aguardar mais um pouquinho só antes de chamar a Hanna aqui para a nossa conversa, que é um tempo tranquilo do pessoal começar a entrar antes de fazermos o nosso bate-papo, né? Aproveito a oportunidade também para convidar a todos para seguirem a União no Instagram. Nós estamos lá já há algum tempo, né? Já temos em torno de 220 pessoas lá acompanhando, né, os posts da União, que divulgam as atividades, né, tem mensagens legais. O endereço é união.espírita. E no final dessa live vamos fazer a divulgação de uma nova atividade que teremos lá no Instagram também. E né, já vamos falando sobre isso, então, que é legal. Que vamos ter live no Instagram também a partir da próxima semana, na quarta-feira, iniciaremos a primeira live no Instagram. No final desse encontro aqui eu divulgo o tema, né, como será. Vai ser um pouquinho diferente desse trabalhinho aqui que fazemos no Facebook. Lá temos um tempo limitado, mas eu acho que vai ser super bacana também. Já convido a todos, então, para nos seguirem no Instagram, união.espírita. Boa noite, Luísa, Carla, Leimi, muito boa noite. Deixa eu verificando aqui se já temos a Hanna conosco. Já temos a Hanna. Eu vou introduzir ela aqui na nossa conversa, então, para iniciarmos o nosso trabalhinho. Já fiz o convite. Vou aguardar a Hanna entrar aqui conosco para falar a respeito de criança solo fértil na terra em transformação. Boa noite, Eliane. Tudo bem? Cláudia Bertuol, boa noite. Boa noite a todos os amigos. Kátia Goulart. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver se eu adiciono. É que mudou aqui na hora, eu estava adicionando a Soninha. A Soninha deve ter tomado um susto. A Hanna. Agora sim. Olá!
Eu fui te adicionar na conversa quando eu vi, estava convidando a Soninha, ela deve ter tomado um susto lá. Ficou me aguardando. Agora deu o dedo, escorregou ali, na hora não deu certo, mas estamos aqui, né? Tudo bem? Sim, tudo bem. Sim, só o frio, né? É, tu Hoje, vê que hoje tá esfriou tudo bastante, agasalhado, né? Que bom, né? E aqui mas tudo esquenta certo. juntos, né? No calor humano da nossa casinha, né? Ah, é verdade. A gente está o tempo inteiro em casa. Daí dá para se É, esquentar, colocar mais casaco. é verdade. Lembrando então a todos os queridos irmãos que a Hanna, que é a nossa convidada de hoje, ela é diretora do nosso DIGE, né? Departamento de Infância e de Juventude da União, e também ela é coordenadora, né, da pré-juventude da nossa casa, né, Hanna? Como é que tem Sim. ido a evangelização? A gente sabe que pelo momento que a gente vive está complicado, assim, né? Mas como tem ido a pré-juventude, assim, você tem feito encontros? Como é que está funcionando? Sim, a gente está conseguindo fazer tanto com a pré-juventude, né, que são as crianças ali de 12 a 15 anos, crianças, ai, se eles me ouvem, eles ficam chateados comigo, né? Os meus jovens de 12 a 15 anos, e a gente também tem no mesmo horário a juventude acontecendo, daí com o Alexandre, que é o evangelizador, Uhum. que daí pega as crianças, os jovens de 16 a 21 anos. E Ai, a que gente legal. está fazendo no horário que era a nossa evangelização lá na casa, das Aham. 16 às 17 horas. Via. Eu estou fazendo pelo Meet, eu acho que o Alexandre está fazendo pelo WhatsApp. Mas de Aham. qualquer forma, se quiserem participar, depois entre em contato que a gente adiciona aos grupos de WhatsApp e aí já pode começar a participar dos encontros. Então fica aí, Ah, que então o ótimo. convite para os jovens e pré-jovens. Coisa boa. É. Então tá, Ana, vamos falar a respeito de criança, né? A gente, Vamos. quando a gente pensou nesse tema, a gente disse, tem que ser a Hanna, ela é perfeita para conversar conosco aqui nessa atividade, né? Na Tô nossa sempre live. a coisa boa. É o que eu Ah, amo. Eu amo estar perto de criança, eu amo, tipo, amo estudar sobre criança, amo falar sobre criança. Então, ah, coisa boa. e uma coisa que é super legal para mim, Eu particularmente, agradeço. assim, é que tua mãe e o teu pai foram os dois meu evangelizador, né? E tu já foste, né? E é evangelizadora da minha filha também, né? Da Luísa, né? Ah, Isso é é demais, verdade. assim, Coisa muita bem alegria, boa, né? muita alegria para mim. Aí, para mim também foi uma alegria ter ela como evangelizando, assim. Era ótimo. Eu gostava muito da nossa turminha. Mas eu sou suspeita, porque eu acabo gostando de todas as turminhas, mas eu gostava dela também. Então tá, Aninha. Então, para a gente É. conversar a respeito de criança, né, solo fértil na Terra em transformação, acho que seria importante a gente falar a respeito de programação espiritual. Seguindo um roteirinho que a gente fez aqui, o que seria, né, programação espiritual e qual a importância dela numa reencarnação? Bom, então vamos começar, né, falando sobre nós, que nós somos espíritos, né, eternos, encarnados no momento. Somos almas, né? Quando a gente encarna, a gente é alma, como diz no livro dos Espíritos, né? O que é alma? A alma é o espírito encarnado. Então, nós somos espíritos eternos caminhando, trilhando um caminho para a evolução, às vezes acertando, muitas vezes errando bastante, mas principalmente aprendendo. E aí, há 2000 anos, vem Jesus tentar nos dar uma luz, assim, sobre o que estava acontecendo, e ele nos diz, em João, capítulo 3, versículo 3, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí ele já nos dá aquela dica de que, olha, vocês vão reencarnar, vão aprender um pouco, vão reencarnar de novo, vão aprender mais um pouco. E aí, em 1800, a gente tem o Livro dos Espíritos falando um pouco mais sobre isso, e daí entra um pouco na programação espiritual, que eles Uhum. perguntam, né, na questão 258 até a 264, fala um pouco sobre as reencarnações e como é feito esse planejamento. Eles perguntam se o espírito sabe o que vai acontecer na vida dele.
E eles dizem que sim, que ele escolhe as provas e as expiações pelas quais ele vai passar. Então, Uhum. isso seria mais ou menos a programação espiritual. Vai o espírito refletindo nas faltas dele, refletindo nos erros do passado dele, escolher mais ou menos o que vai acontecer. Algumas provas, com quem que ele vai estar nesse momento, durante essas provas. E assim ele tem a programação espiritual dele para essa encarnação. Mas Uhum. isso também não é uma coisa fixa. A gente sabe que tem o livre-arbítrio, né? E a gente faz escolhas o tempo inteiro. Então, é uma programação. É como se a gente estivesse na faculdade, a gente tem aquelas cadeiras todas para fazer, e aí a gente acaba fazendo só algumas delas, ou escolhendo umas em vez de escolher as outras. Então, a gente Uhum. faz essa programação, a gente tem aquele objetivo, mas o nosso livre-arbítrio continua ao longo da nossa encarnação, né? Fazendo a gente ter escolhas ou boas ou não tão boas. E aí, tem muita gente que se questiona, mas se programou isso, então eu preciso passar por dor, eu preciso passar por sofrimento. Não necessariamente por sofrimento, talvez tenha algumas provas que sejam mais difíceis, mas se a gente está conectado com Deus, se a gente está com um pensamento elevado, se a gente está trabalhando, né, com amor, levando essa palavra linda de Jesus para outras pessoas, a gente consegue atenuar nossas provas no sentido de que a gente não sofre mais tanto com elas, e que às vezes a gente Aham. nem precisa mais passar por algumas que a gente talvez tivesse que passar. Então a gente sempre pode escolher um caminho do bem e o caminho do amor para atenuar a nossa programação. Eu acho Ah, que que ótimo. é E isso. nesse contexto, assim, algo que é importante, assim, já que tu falasse em possibilidade de escolha, né, antes de encarnar, né, e a gente sabe que isso também envolve enfim, o padrão evolutivo de cada espírito, né, Claro, essa escolha aumenta ou diminui conforme a evolução dele, né, é mas verdade. assim, uma coisa que normalmente as pessoas e crianças e jovens que podem estar às vezes numa fase meio revoltos, assim como se diz, né, meio revoltados, não entendendo a situação, é que aqueles pais, né, que ela está convivendo e a família que ela está convivendo nessa encarnação e nesse momento, né, muitas vezes passou pela própria escolha dela, né? Então, assim, Exatamente. né, isso foi Faz parte planejado, da ela está nossa na família escolha. certa, no lugar certo, né? A família que é tão Uhum. importante nesse contexto E de programação espiritual, né? a família é extremamente importante. A gente nunca vem por acaso numa família, né? Sempre é uma escolha. Às vezes, como tu disse, né? A programação não é feita tanto por nós, mas por amigos espirituais que têm mais conhecimento, que podem nos auxiliar mais, eles nos ajudam nesse percurso. Mas a escolha do nosso pai, da nossa mãe, da nossa família, ela nunca é aleatória, ela sempre foi Uhum. escolhida ali com muito amor para nos fazer crescer, para nos ajudar e para estar com a gente nessa encarnação. E aí eu acho que é importante eu falar que quando eu falo de família, eu falei pai e mãe, mas às vezes não é pai e mãe, né? Às vezes é vô e vó, às vezes é Aham, uma família adotiva, né? Às sim. vezes é só mãe, às vezes é só pai. Então, esses são nossa família. Essas são as pessoas que Aham. a gente escolheu para estar conosco, né, antes de vir. Então, também Perfeita, tem isso. aham, é verdade. E o que que tu pode nos dizer, Hannah, a respeito do ensinamento do Mestre Jesus que nos disse, né? Isso é clássico, né? Vinde a mim as crianças ou os pequeninos, né? Que deles será o reino dos céus. O que que a doutrina espírita, né, enfoca nesse aspecto? Então, pois é, Jesus adorava uma metáfora, né? Uma parábola, aqueles os ensinamentos que a gente fica assim, tá, entendi uma parte, às vezes não entendi, mas ainda bem que a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo para nos trazer a luz para vários desses ensinamentos. Essa é uma das passagens que eles nos explicam no capítulo 8, né? Explicando Uhum, que sim, que é uma metáfora de Jesus, que quando ele diz que as crianças é do reino das crianças, o reino de Deus, ele queria dizer, na verdade, que assim, que a gente tem que ser puro como uma criança. E aí a gente se pergunta, mas somos todos espíritos eternos, né, nessa vivência. Então é claro que tem criança mais evoluída, criança menos evoluída.
Eu acho que não é todo mundo puro, a gente pode pensar, né? Mas no capítulo mesmo, e depois no livro dos Espíritos, na questão 379, eles perguntam: pode ser o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Eles respondem: pode ser mais, mas seus órgãos ainda não estão perfeitos para que ele possa se manifestar, e ele age de acordo com seu instrumento. É aí que a gente vê a questão da pureza. Porque sim, vem aquele espírito e ele tem essa nova chance. Ele tem esse novo momento em que ele diminui todas as faltas dele, ele deixa adormecido no corpo dele, que ainda não está tão preparado, esses ímpetos, essas índoles dele, tanto para bem quanto para o mal. Fica num estado realmente muito próximo da pureza. E é por isso que quando a gente pensou assim nessa live, num título para ela, veio a parábola do semeador, né? Se ao longo da nossa vida nós somos diversos tipos de solo, que nem Jesus nos ensina, e tem um livro também do. Deixa eu ver, porque eu tô cheio de livro aqui, sempre. Do Sérgio Lopes, Aposto que que ele não ia também. ter livro aí contigo, né? Imagina, né? O livro do Sérgio Lopes, ele também fala sobre isso, né? Explicando bem os tipos de solo que nós podemos ser e como a gente é vários solos durante a vida. A criança é sempre solo fértil. A Uhum. criança, ela tá limpa ali, um solo fofinho, bonitinho, para a gente colocar o que a gente quiser, né, nele. E, na verdade, o mundo vai colocar o ele puder nele. Ele vai plantar, 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 plantar. Porque uma vez eu estava numa palestra de linguística sobre educação, né? E a palestrante disse assim, que a criança aprende apesar de nós. E aquilo me marcou assim de uma forma, e eu Uhum. pensei, poxa, pois é, né? Então, o que que a gente pode fazer para ela não aprender apesar de nós, para ela aprender também conosco, né? Uhum. Para ela aprender coisas boas, o que a gente acha importante. Então, aproveitando essa pureza, esse estado de pureza dos espíritos, aproveitando esse solo fértil, a gente tem que se perguntar, né? O que que a gente está plantando nesse solo, nas crianças, na nossa volta? Será? Porque isso que a gente planta agora é o que dá forças para depois, quando ele começar a desenvolver o corpo, quando ele começar a tomar assim presença desse organismo, ele pode ter mais material para escolher se ele quer seguir naquele caminho, às vezes não tão bom, de não tanta assim então, meio fora do caminho do bem, meio longe do caminho do amor. Se a gente plantou só amor enquanto ele era criança, ele vai estar cheio de amor ainda nele. Ele vai dizer: não, acho que eu não vou tentar fazer coisa ruim, fazer maldade. Não, vou seguir no caminho do amor, porque esse caminho do amor é bem gostoso, porque depois que a gente começa nele, a gente segue, né? Então, essa é a nossa chance, né? De plantar coisas boas, porque a criança, ela vai aprender com os nossos gestos, ela vai aprender com o ambiente em que ela vai aprender com as pessoas na escola, ela vai aprender com os familiares próximos ou distantes, com todo mundo que ela tá, ela vai aprender. Com tudo ao redor dela, ela vai aprender. Com a televisão, ela vai aprender. Ela tá o tempo inteiro aprendendo. Então a gente tem que se Uhum. perguntar, né? O que que a gente está ensinando para esse ser puro que está aqui? Vamos então chamar ela, né? Vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Vamos sim levar elas para Jesus. Vamos encaminhar elas nesse caminho de bem. É isso aí. Acho que, acho que Tem uma metáfora que eu gosto muito, gostei muito, assim, a gente estava participando de um trabalhinho, um desses nossas atividades online, né? E a gente estava falando um pouco a respeito desse tema, e a nossa querida amiga Magda, se ela estiver nos assistindo aí, um beijo para Magda, ela nos trouxe assim uma metáfora bem bacana a respeito disso, dessa questão da criança, né? De que uma criança quando é pequena e numa adversidade da vida, alguma situação de perigo ou que gera uma certa
uma certa insegurança nela, né? Quando o pai está perto, o pai só dá a mão para ela e ela confia muito nela, vai resolver aquele problema, vai fazer, ou pelo menos vai fazer de tudo para que tudo fique bem, né? E É essa verdade. relação da criança pequenina com o pai é que seria também, né? A gente poderia agregar essa questão do vinde a mim os pequeninos, é que a gente possa confiar no pai maior, assim como uma criança confia no seu pai, né? Que quando Com a vida está certeza. turbulenta, a gente está nas dificuldades, que a gente possa dar a mão com o pai e confiar plenamente que vai se É, resolver, que aquilo vai passar, né? Que vai dar tudo certo, né? Então, é a gente se verdade. colocar como criança nesses momentos também, assim, de dar a mão para o pai e confiar, né, plenamente no, né? Totalmente, é verdade. É E bacana nós essa linguagem. somos, né, eternas crianças nessa caminhada infinita. Exato. Ai, É Mimi, a sempre minha gata resolveu atacar a minha mão que estava se mexendo. Deixa eu pôr a minha mão para cima. que é amor. É. E assim, Ah, Hanna, nosso assunto, né? O que que a gente pode falar a respeito que normalmente a gente fala assim na terceirização da educação dos filhos, das crianças, né? O que tu tem a nos sim. dizer sobre isso? Bom, assim, o que seria, né, terceirizar a educação primeiro? É colocar a criança, deixar outras pessoas ensinarem a criança, né? Muito se confunde a educação com a escolarização. Os pais, hoje em dia, várias vezes acham que só tacar a criança na escola, a escola vai ensinar tudo o que tem para ensinar, vai estar tudo pronto, perfeito, e eles não precisam se preocupar com nada. Mas a gente aprende com o espiritismo, a gente fala, quando a gente fala em programação espiritual, que nem a gente falou antes, a gente Uhum, percebe que a família é vida. E ela não foi escolhida por acaso, só para ter alguém ali, né, para dar comida para a criança, para dar banho, uhum, para dar um teto para ela dormir. Não, ela foi escolhida porque ela é a primeira escola da criança. Ela é quem vai, a família vai ser quem vai ensinar os primeiros passos para essa criança. A família foi escolhida para dar educação moral para a criança, dar os valores. É que nem assim, eu gosto de comparar. A gente diz que a criança tem que escovar os dentes, diz que tem que tomar banho, diz que tem que se alimentar direito. E aí a educação moral, respeito ao próximo, tudo mais, aí tu deixa para as outras pessoas ensinarem teu filho, que daí não é tão uhum, importante. Não, né? A família é a primeira escola. Cabe à família educar as crianças. Tem aqui no um livro Pelos Caminhos da Evangelização, a Cecília Rocha, ela diz assim: torna-se necessário assim que os pais compreendam que lhes cabe, sem sombra de dúvida, a atribuição natural da seleção de valores e de informações que devem dar aos seus filhos, e dos quais não podem abrir mão. Aí ela depois diz assim: não basta só ensinar a pensar, porque sim, a gente tem que ensinar eles a pensar, a questionar, né? A doutrina espírita mesmo nos ensina que é melhor a gente negar 9 verdades do que acreditar numa mentira, nos ensinando a questionar o tempo inteiro, né? Mas ele diz: não, enquanto não chega o momento de materidade, a Cecília Rocha continua, cabe-lhes encaminhá-los nos complicados meandros do raciocínio, do discernimento. Então, assim, cabe à família também ensinar o que pensar, né? Nessa primeira fase. O que a gente considera certo? O que a gente considera errado? Quais são os valores, né, da família? E uhum, isso a família que tem que passar para a criança. Até porque o mundo não vai ensinar de uma forma amorosa, né? A escola não vai ensinar com amor. Vai ensinar, no, vai acabar ensinando algumas coisas, mas vai ensinar com muito mais dor e sofrimento. E a gente pode ensinar com muito amor, né? É por uhum. isso que a gente está aqui, companheiros de jornada, né? Veio nessa família, não por acaso, veio com essas pessoas que têm muito a nos ensinar e vamos aprender com eles, né? Temos que aprender com Uhum. eles.
Então, Verdade. eu acho que é isso, assim, terceirizar a educação é abrir mão da criança, né? Abrir mão do filho, abrir mão Uhum. desse solo fértil, né? Para deixar qualquer um cultivar o que quiser ali. É abrir mão dessa responsabilidade, né? Abrir mão da E, responsabilidade. e, de certa forma, até a gente não tem como deixar de falar nisso, né? Justamente por muitas vezes, né, haver esse distanciamento entre pais e responsáveis dos filhos, né? É que a gente vê um quadro hoje em dia que a gente tem que falar, né, que é a respeito de transtornos mentais, assim, na infância, na Verdade. adolescência, depressão, ansiedade, né? Até casos mais, assim, mais graves que levam ao suicídio, né? O que que tu tem a nos falar a respeito disso, Hannah? Sim, é. Isso assim, eu trabalho com educação, né? Trabalho com criança pequena, a gente consegue ver desde criança algumas crianças assim que já têm casos de depressão, que já têm casos, às vezes não de depressão, porque eu acho que depressão é muito forte, mas que tu vê que se não for tratado, se não for cuidado, vai acabar se transformando num quadro bem triste assim de depressão ou de um transtorno pior, né? Mas quando a gente fala assim, qual é a visão do espiritismo sobre isso, aí está muito aberto, né? Porque a visão do espiritismo é que a gente pode ter inúmeros motivos, né, para esses transtornos. Pode ser de uma trajetória anterior, né, de alguma encarnação anterior, que o espírito já venha com esse sentimento, já venha com essa ansiedade. A gente tem, claro, se alguém se suicida, em algum momento ele vai reencarnar. Quando ele reencarnar, ele vai voltar com esse sentimento de vontade de se suicidar. Isso não vai ir embora tão fácil assim. Ele precisa perseverar nessa encarnação para resolver isso, né? Pode ser também que ele tenha, saiba já das provas, das duras provas dele nessa encarnação, e apesar da alma dele, né, do espírito encarnado dele não ter consciência, o espírito dele tem consciência, né? E isso pode gerar algum transtorno, alguma depressão. Além disso, daí temos os descasos, né? Os casos em que a família deixa a criança por conta própria, não dá atenção, falta amor, falta cuidado nessa primeira fase. E aí, realmente, aí a gente vê que na física da criança, ela já não, né, na constituição física, ela já não produz tanto hormônio quanto ela poderia, né, os hormônios certos. Então, tem que tomar muito cuidado, assim, na forma como vai tratar a criança. E é sempre responsabilidade da família cuidar disso, independente da causa, né? Independente de por que que essa criança está passando por isso, cabe à família auxiliar, cabe à família ser rede de apoio. E ela vai fazer isso dando amor, dando carinho, dando cuidado, protegendo, estando presente na vida dessa criança. Às vezes vai dar amor levando em médicos, levando num psicólogo, fazendo o tratamento necessário, né? Porque o espiritismo ele nos traz muitas ferramentas, mas a gente sabe também que a ciência traz outras tantas ferramentas que nos auxiliam, né? E é importante, o espiritismo nunca quis se desvincular da ciência. Sempre foi uma doutrina que estuda, que está junto, né, com a ciência. E se a gente tem tanto conhecimento na área da psicologia, que nem a gente vê os livros da Joana de Ângeles, né? Por que que a gente não vai aproveitar isso nesses momentos? Então, sim, claro, procura um psicólogo que entenda um pouco mais da doutrina, talvez seja mais fácil, mas ainda assim, uma terapia feita com amorosidade, uma terapia acolhendo esse ser humano, com estudo, com um trabalho bem feito, é muito importante. E desde criança, às vezes a criança também precisa, né, da terapia. E também, né, levar no centro espírita, porque aí eu já chamo assim da nossa casa, né, ensinar com Jesus e estar presente com Jesus faz toda a diferença, né? Uma criança que vai à evangelização, ela convive com um mundo de amor, né? Uma vez por semana, se a vida dela ainda for uma loucura em casa, se for muito difícil, uma vez por semana ela vai ter aquele espaço de amor,
aquele espaço de acolhimento, um espaço para falar de Deus, para falar de Jesus, para fazer atividades, para aprender a conviver com os outros e para receber toda essa energia, né, espiritual, esse acompanhamento espiritual que a gente recebe quando vai numa casa espírita, né? O Então, importante quando uma criança apresenta esse quadro é sinal que ela precisa ser ouvida, né? Precisa de precisa ser acolhimento, ouvido. né? Infelizmente às vezes os pais não percebem isso, né? Estão tão ocupados com a rotina deles, com a vida deles, e a É criança verdade. fica perdida nisso, né? Há um distanciamento que infelizmente ocorre muito, né? E ela precisa, né, daquele amor, daquele acolhimento e a missão dos pais, né? Ou Sim, tentar fazer o máximo possível, ajudar, encaminhar, né? é. E é lamentável isso que ocorra, né? E é muito importante a gente conseguir, assim, estar observando essa criança, porque às vezes acontece alguma coisa fora do nosso campo de visão, né? Fora do nosso momento. A criança não passa todo o tempo com a gente. Às vezes está acontecendo alguma coisa na escola, e se a gente não tem um bom relacionamento com essa criança, que ela queira nos contar sobre isso, a gente não vai ficar sabendo. Se a gente não tem esse olhar cuidadoso para a criança, a gente não vai descobrir o que está acontecendo e não vai conseguir auxiliar. Então é muito Não foi importante ter construído ter um essa diálogo com essa construção, criança, né? um Que é uma diálogo, construção, né? não é de uma coisa para outra, assim, né? Não, Desde com certeza não. isso, né? É, Então, tá. então, E aproveitando que a gente está falando em cuidados em relação à criança, o que que tu nos diz a respeito das redes sociais, assim, que muitas crianças estão nas redes sociais e é aquele velho drible, né? Tem 10 anos, mas quando o próprio pai vai lá e cadastra, diz que tem 15 para poder estar na rede social e tal, para ela estar, né, vinculada àquilo que participando. é um campo, né? É um campo, né? Que É cuidados tu um... acha que os pais deveriam ter, né? Ai, Não amiga, proibir, mas estão lá, né? Que cuidado deve ser feito. desculpa. A minha gata me atacou novamente. Ela tá com muitos ciúmes, gente, Ela está da live. E inspiradíssima. aí ela quer participar, entendeu? Daí ela me puxou agora o braço, aí eu fui tirar. Ai, desculpa. Mas Não, redes imagina. sociais. Rede social. O que eu ia dizer assim? Criança, tá? Criança, a gente hoje tem muitos aplicativos, ainda bem, que controlam o que a criança pode ou não acessar. Então, tem que instalar, sabe? Tem que instalar, tem que ler conversa de criança. A criança não tem que ter segredo. Então, tem que ler conversa de criança, tem que ver o que ela está acessando, tem que conversar com a criança sobre o que é interessante, o que é legal, o que não é legal na internet, ensinar ela a questionar, ensinar ela, olha só, eu posso criar esse post aqui, falar um monte de mentira e colocar na internet, alguém ler e acreditar. Aí ela, com certeza, porque criança, ela, né, muito rápido vai dizer, tá, mas por que tu faria isso? Por que alguém faria isso, né? Mas, porque às vezes a pessoa gosta disso, vai ter que ser sincera, gosta de enganar os outros. Então, sempre questiona. Se tu tiver dúvida, se tu achar estranho, me pergunta, né? Eu te ajudo a entender essas coisas da internet. Não com um olhar julgador, assim, do tipo, ai, não, eu vou controlar ela e aí eu não vou deixar ela fazer nada. Não, não é isso, sabe, gente? Assim, vamos cuidar, né, o que ela está acessando. Vamos ensinar ela o que deve, o que não deve acessar. Essa é a parte mais importante. A criança é incrivelmente inteligente. E muitas vezes ela é menosprezada. Muitas vezes a gente diz, ela não vai entender. Ela vai entender. Ela provavelmente entende antes de ti. Então, assim, a criança ela tá com o cérebro feito para entender. Ele tá ali, ó, eu quero aprender, eu quero aprender, quero aprender, quero aprender. Esse é o cérebro da criança, porque ela já está aprendendo sobre tudo. Ela está aprendendo o que ela pode e não pode falar, ela está aprendendo como anda, ela está aprendendo regras gramaticais do português, gente. Tem coisa mais difícil que isso. A criança está aprendendo e está aprendendo muito melhor que qualquer estrangeiro, sabe? Uhum. Então, assim, ela está ali pronta para aprender e ela entende. A gente tem que conversar com ela e ser sincero sobre isso. E aí o jovem, a gente entra um pouquinho numa questão mais delicada, né? Porque o jovem daí eles têm os segredinhos deles,
romances, né? Vamos dizer assim, as fofocas, né? Porque é jovem, né? Jovem vai ter isso. Mas isso não impede da gente ensinar as mesmas coisas, a questionar a internet. E sim, tem que controlar o tipo de conteúdo que esse jovem está acessando. Não digo para tu vigiar todas as conversas, mas quem são essas pessoas com quem ele está conversando? Quais os conteúdos que ele está acessando? Será que isso é interessante? Será que ele não pode acessar outros conteúdos? Então, será que a gente não deve conversar sobre isso, questionar isso tudo, perguntar, tá, e aí, por que tu gosta disso? Me conta, só quero saber, né? Se interessar pela vida de uma forma não intrusa, né? Mas interessada, porque é importante, assim. É o Mas eu acho diálogo. que o diálogo, exato. Mas a chave, eu acho, das redes sociais é ensinar a questionar. Porque as redes sociais, elas estão aí. E às vezes vai fugir do nosso controle. Mas se a gente ensinou aquele jovem, aquela criança, a questionar tudo que vê, a vir conversar com a gente quando tiver dúvida, a gente vai ter isso. Ele vai vir. Se ele achar que ele tem amor e receptividade nesse momento de conversa, ele vai vir conversar. Ele vai querer saber a tua opinião. Eu tenho uma amiga que ela tem uma filha adolescente e a filha disse assim: "Mãe, eu posso ouvir funk?" E a mãe pensou, né, muito esperta, ela já pensou, já tá ouvindo, né? Se ela tá me perguntando, ela já tá ouvindo funk. Daí ela disse: "Pode". Mas então vamos conversar sobre funk, vamos conversar sobre as letras, vamos conversar sobre a posição da mulher nessas músicas, vamos conversar sobre então a batida, que é interessante realmente de dançar. Vamos conversar sobre isso. Não é uma questão de proibir coisas ou de controlar, mas de dialogar, né? De ensinar a questionar. Então, acho que essa é a chave, né? Questionar e diálogo. Certo. E, Hannah, a doutrina espírita, desde o seu início, né, está lá nas obras básicas, os espíritos, através de Allan Kardec, já vem anunciando, né, de que estamos vivendo tempos em que espíritos diferenciados, mais evoluídos, digamos assim, do que nós, eles vêm reencarnando em massa na Terra, né? Então, vamos Sim. conversar um pouquinho a respeito disso, quais seriam as características desses espíritos, né, e como é que seria, vamos dizer, a missão desses espíritos para conosco, assim, no nosso planeta atualmente, assim, né? Esse povo Sim, mais evoluído que está chegando aí. ainda bem. Ainda bem. Vem nos ajudar. Não, brincadeiras à parte, né? A gente, como tu disse, a gente vê das obras básicas esse anúncio na Gênese, né? No capítulo 18, Kardec já fala sobre isso. Ele fala que a Terra, ela está já estava naquela época, no momento de transição, né? Começando aí aquela transição em 1800, né? Do nosso planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E ele fala que para essa transição acontecer, os espíritos, e eu achei tão linda essa frase, né, que ainda não foram tocados pelo sentimento do bem, seriam encaminhados para outros planetas. Então essa é a primeira parte, né, que eu acho importante falar. Não só a gente está recebendo ajuda, mas esses espíritos que ainda não foram tocados pelo sentimento do bem, eles estão indo para outros lugares ajudar os outros. Que nem a gente Uhum, teve os exilados de Capela, lá no Egito, né? Trazendo uhum, muito conhecimento tecnológico para dar aquele boom, para nos ensinar muita coisa legal, né? Esses espíritos que ainda não estão tão bem, eles vão para outros planetas, né? Para outras regiões, levando toda essa inteligência, esse conhecimento, porque a gente sabe no espiritismo que a moral e o intelectual eles não andam juntos, né? Acaba que uhum. muitas vezes o intelectual avança bem mais e a moral ainda está aqui. Então eles vão ajudando no intelectual e com isso eles vão aprendendo, né? A compreensão, o amor, a tolerância e vão aumentando a moral para poder voltar para a gente. Enquanto isso acontece, também vão vir outros espíritos, não só de outros planetas,
esferas, né? Mas da nossa esfera, espíritos que já evoluíram, que já aprenderam bem mais do que a gente quando poderiam. Eles vêm, eles estão encarnando já para gente, para nos ensinar, para nos ajudar, para estar conosco, para melhorar a psicosfera, né, do planeta, para que ele tenha mais paz, mais fraternidade, mais amor. Um dos exemplos desses espíritos daqui, né, que estão encarnando, já que a gente já sabe, por exemplo, é o Emmanuel, né, que o nosso amorzão querido Chico Xavier era companheiro dele de jornada aqui, né, um lá e um cá. Agora eles trocaram, tá, o Chico lá e o Emmanuel cá, Tá para tudo eles se certo, tá tudo bem. ajudarem. Continuam juntos, Exatamente. né, melhores amigos. O Emmanuel já encarnou, né, em 2000 para nos auxiliar com a educação aqui do Brasil, coisa bem boa, né? O, a Joana de Ângeles também, daí companheira do Divaldo Franco, né? Nosso também que psicografou inúmeros livros e tem muitas obras legais além da Uhum. psicografia, né? Ela também está encarnando agora. Esses são dois exemplos, né, de pessoas que a gente conhece, que já são mais evoluídos, que estão encarnando. E assim como eles, muitas outras pessoas desse planeta que já estão em estágios evolutivos um pouco melhor que o nosso, vêm para nos auxiliar, vêm para mudar essa psicosfera. No livro também, Transições Planetárias, do Manuel Filomena de Miranda, que o Divaldo psicografou, ele diz que também vem espíritos de outras esferas, né? Superiores às nossas. Cita Alcione, né? E ele diz que desde a década de 70 e 80, esses espíritos de Alcione já estariam na Terra, trabalhando na nossa psicosfera e alguns já reencarnando. Então a gente já tem esse processo de reencarnação de espíritos, e não é daí só no Brasil, né? Todo o Sim. mundo está sendo contemplado por isso. Então, eles estão Uhum. encarnando para levar essas luzinhas, né, para diversas partes do mundo e para melhorar essa psicosfera, né? E eu acho que como é que a gente reconhece? A gente tem que voltar para Jesus, né? Como é que a gente reconhece alguém que segue Jesus? Pelo amor e pela inteligência, porque eles vão ser espíritos extremamente inteligentes, mas diferentes dos que não evoluíram moralmente, eles vão ser extremamente amorosos. Aquelas pessoas que a gente enxerga no olhar o amor, sabe? A gente enxerga em umas pessoas, o amor nos olhos, eles vão ser assim, vão ser espíritos extremamente inteligentes e extremamente amorosos. Essas são as principais características, né, Uhum. desses espíritos que estão encarnando. E assim a gente vai conseguir reconhecer, porque a gente vai adorar estar perto deles Ah, e sem dúvida. aprender com eles. E o lindo disso tudo é que normalmente a gente pensa, eles vão encarnar num movimento religioso, numa religião, né? Não, vão encarnar em todas as áreas do conhecimento Não humano, né? Na necessariamente ciência, é. nas artes, né? Na filosofia, enfim, o que a gente Sim. imaginar, na educação, na psicologia, enfim, vão estar atuando em todas as áreas para que o nosso planetinha mude mesmo, né? Porque se Emmanuel, depender a de gente já sabe religião, que é olha, pela muitas vezes educação, a né? coisa é complicada. É verdade. Não, é bem complicado, até porque as pessoas, e a gente ouve isso do espiritismo, e a gente sabe que nunca foi uma questão de qual que é a melhor religião, né? Mas quando a gente fala de um lugar de religiosidade, tem muito preconceito, independente do que for, né? Que é uma pena, porque várias vezes os discursos são tão bonitos, né? São tão importantes, mas quando a gente fala de um lugar de religiosidade, várias vezes ele perpassa com o preconceito, assim, ele acaba com aquela, assim, aquela tabela de religião e muitas pessoas não veem, né, a parte boa. E, por exemplo, o Emmanuel, ele vem para a educação, isso a gente já sabe. Ele provavelmente vai ter dentro dele todo esse amor de Jesus, toda essa amorosidade, todo esse conhecimento, mas não necessariamente a gente vai ver ele no movimento espírita ou dentro de alguma religião. Pode ser que ele simplesmente venha e trabalhe o tempo inteiro pela educação e fazendo um projeto lindíssimo, totalmente cristão, sem nunca falar de Cristo, né? Porque não precisa.
Não precisa citar nomes, né? Não precisa estar dentro de uma religião para fazer um trabalho amoroso. Então, com Lugares, certeza. todas É. as partes. E até já aproveitando esse gancho, então, Hanna, assim, tu tens ideia de quais seriam os projetos atuais que a gente tem no Globo, assim, projetos e movimentos sociais que, vamos dizer assim, colaboram para uma vida mais justa, mais tranquila para crianças, para adolescentes no nosso planetinha azul, que já Sim, vem com essa mudança, assim. sim. A gente vê, né, pelo mundo todo, projetos sociais relacionados à criança. Por que que a gente vê isso, né? Porque antigamente a criança e o jovem era nada, né? A criança era aquela coisa ali que a gente tinha que alimentar, dar banho e cuidar para não morrer, até que ele crescesse o suficiente para trabalhar. E aí ia ajudar na casa, né? E aí ele era um ser humano a partir daquilo, né? Então antes disso ele nem ser humano não era, né? Então se fez necessário criar, né, leis em todo o planeta. Então, assim, no mundo todo, esse reconhecimento da criança, da importância dessa fase, ela está sendo reconhecida. Tem inúmeros projetos educacionais pelo globo, né, em relação a isso, tanto de educação como de assistência à criança e ao adolescente, né? Na nossa Constituição, agora a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que é um baita projeto, porque ele diz que é dever da família e do Estado, da comida, da saúde mental e física para a criança e da educação. Poxa, isso aí, se a gente conseguir isso, a gente já tem um super movimento, né? Ainda não conseguimos, infelizmente, mas já está lá, já é lei, e a gente já está lutando para conseguir isso, né? Já está fazendo projetos para conseguir isso. A gente tem projetos de educação aqui no Brasil também. Vou puxar um pouco para o Brasil, porque as pessoas Uhum. falam muito mal, né, da educação no Brasil, falam muito mal das políticas sociais no Brasil. E aqui não vou falar de política nenhuma, não vou puxar para nenhum partido, mas a gente tem, por exemplo, Paulo Freire, né, que foi um educador fantástico, que, que o mundo inteiro considera, né, como educador, e muitas políticas, ONGs e políticas sociais são contempladas com os projetos dele, com o que ele estudou aqui no Brasil, né, e vão aumentando, né, com o tempo. Então, eu acho bem importante, assim, falar que sim, a nossa educação, ela tá melhor do que ela foi antes, por incrível que pareça, por mais que as pessoas achem difícil de acreditar, ela tá cada vez melhor, né? E ela tem a tendência a ficar um pouco melhor, porque a gente está já com mais educação e aí a gente vai querer se educar mais. Isso, educação gera educação, né? Uhum. Então, a gente tem esses projetos. Eu queria falar de um projeto daí de Deus, né, nesse momento, que é o projeto Pandemia, que obrigou os pais e os filhos e os familiares a conviverem na mesma casa, a se conhecerem, que muitas vezes não se conheciam, né? Foi um projeto meio hardcore, assim, de Deus. Ele disse assim, ó, vamos lá, gente, vamos aprender, vamos se conhecer, vamos se unir. E aí ele botou todo mundo dentro de casa para aprender a conviver, que é uma das diretrizes e bases da educação. Eu que sou da educação sei, a gente tem que ensinar a criança a aprender a conviver, pois Deus também achou que a gente tinha que aprender a conviver. Então, o importante que era que ele nos colocou juntos para O aprender a banquinho do conviver uns pensamento, com os ó. Tá aí o outros. banquinho do pensamento. Vamos tudo pro banquinho do pensamento, vocês vão aprender a conviver na marra, entendeu? Eu já botei vocês na mesma família e vocês ignoraram, agora eu vou botar vocês dentro da casa, socados ali para aprender. E um outro movimento, que daí eu já puxo para a gente, assim, né? É o movimento espírita. Cada vez mais forte no Brasil, pela Federação Espírita Brasileira e pela nossa Federação do Rio Grande do Sul, a gente vê o incentivo do jovem protagonista. Então, eu acho isso muito importante.
O movimento espírita tem feito eventos para jovens, eventos para crianças, levando arte, que é muito importante, né, nesse momento da vida deles, levando as festas que eles gostam de fazer. A gente aqui em Porto Alegre tem o Corujão, que são 12 horas que os jovens ficam aprendendo coisas espíritas, ouvindo bandas espíritas e adorando, né? Então, cada vez mais se incentiva essa união da juventude, esse protagonismo jovem, essa arte espírita, e isso é muito importante para criar seres humanos melhores, porque o ambiente do espiritismo, ele é um ambiente de amor, ele tem uma visão de mundo diferente, uma visão de mundo de maior compaixão, de maior compreensão. Então, é importante estar inserido nesse ambiente, né? Eu acho que esse movimento espírita, eu fico muito orgulhosa, porque até tinha, quando eu estava na juventude, eu não prestava muita atenção, devo confessar, assim, nisso tudo que estava acontecendo, mas eu vejo, assim, dos diretores da FERGS, dos diretores da FEB, querendo que tenha mais evangelizador, querendo incentivar jovem, querendo levar jovem para palestrar, querendo levar jovem para evento, querendo criar evento jovem, porque eles sabem que é importante incentivar esse público que está no hoje, né? Está no agora. Eles são o hoje e eles são o futuro da nossa sociedade, né? Então, é um movimento super importante e que me traz muita esperança, assim, que ele cada vez cresce mais. Demais, Ana. Então a gente está chegando assim ao final do nosso encontro, né? Eu gostaria só que tu, claro, tu já falou assim a respeito disso, mas fala um pouquinho mais da importância da evangelização para as crianças, para os jovens e também a respeito de quando a gente voltar à normalidade, né? É, Assim, que dia que é lá na União, né? A gente sabe que tem muitos pais que frequentam a casa, mas os filhos não estão lá na não evangelização. conheço. Aham. Sim, é. Então, eu acho a evangelização extremamente importante. Vamos começar assim, porque o que é evangelizar, né? O que é a evangelização? Porque tem muita gente que não entende, né, muito bem o que é evangelização. Então, vou explicar um pouquinho. A evangelização é tipo uma aulinha, mas não chega a ser, entendeu? Das crianças sobre a vida de Jesus, sobre amor e sobre Deus. Lá a gente cria um ambiente amoroso, em que a gente respeita um ao outro, e a gente fala sobre amor, principalmente amor ao próximo, amor a si mesmo, e companheirismo, amor à família, quando eles são bem pequenininhos, quando eles começam a crescer, a gente vai introduzindo mais Jesus, mais a vida dele, mais os ensinamentos dele. Aí, quando eles ficam um pouco maiores, a gente daí começa a falar assim do espiritismo, que não tem como falar de um assunto tão abstrato para uma criança tão pequena. Então, não dá para dizer assim, não vou levar para evangelização porque ele vai se confundir. Não, mas ela não é feita para ele se confundir, né? Claro que se a criança perguntar para a gente, mas fulano morreu e agora ele não existe mais, a gente vai explicar de acordo com a doutrina espírita, mas tentando levar numa linguagem que ele entenda, né? Não vai que ela entenda, que a criança entenda. A gente não vai tentar ir além do que ela tem, do que ela é capaz de compreender, né? Então a gente toma muito cuidado com isso. Então a evangelização acaba sendo importante por isso. Às vezes, na família, ele é o único espaço de acolhimento e de amor que a criança tem. E a Uhum. gente vê isso acontecer, né? E às vezes é o único espaço em que ela em que ela aprende a respeitar o próximo, né? A conviver com amor. E aí, agora eu vou, né, puxar um pouquinho a orelha dos pais espíritas que não levam seus filhos na evangelização. Eu Verdade. costumo pensar assim, se a gente já diz o que é certo para a vida deles, para tantas coisas, aí a gente decide que o espiritismo, que é o que a gente segue, que é com que a gente aprende, aquilo não é certo. Isso eu não vou escolher para o meu filho, vou deixar ele escolher depois. Como Uhum. assim, sabe? Mas isso não é certo para ti?
Aí eu fico com essa dúvida, entendeu? Então não tá tão certo, talvez dentro de ti isso. Eu acho que se tu acredita naquilo, é teu dever moral ensinar isso pro teu filho. É teu dever ensinar os valores. Teu dever ensinar que existe mais do que essa crueldade do mundo, né? Porque o espiritismo ele traz esse consolo para a gente. A gente entende através do espiritismo por que que o mundo tem tanta diferença social, por que que, né, algumas pessoas morrem mais cedo, outras morrem mais tarde. A gente tem um consolo e uma visão de mundo muito mais ampla no espiritismo. Então, por que não ensinar isso, passar esses valores para o seu filho, né, para o seu familiar? E além disso, eu sempre penso assim, depois ela pode realmente escolher outra coisa. Não é porque tu criou ela espírita que ela não vai escolher outra coisa depois. Nada impede. Mas ela já conheceu o espiritismo e aí ela vai conhecer outra religião e aí ela vai formar a opinião dela. Mas ela precisa conhecer para ter uma opinião, né? Para saber sobre isso. Além disso, além de trazer este conhecimento, agora eu li alguma coisa ali e me perdi. Então, eu vou usar o exemplo da minha irmã menor. A minha irmã menor, ela, com um pai espírita, né? Ela ouviu tudo sobre a doutrina espírita, mas quando ela tinha 10 anos, mais ou menos, aí talvez esteja me perdendo na idade, desculpa, Nana, que eu vi que ela tá me vendo aí, mas ela foi para a igreja católica. Ela foi batizada, ela fez tese, e aí ela aprendeu um monte de coisa legal na igreja católica. Foi muito feliz naquele tempo dela. Hoje em dia, não sei se ela é mais espírita ou mais católica, e daí não faz diferença, entendeu? Porque o conhecimento, a moral, o amor, tá tudo ali, né? Tudo já foi plantado Exatamente. enquanto ela estava crescendo. Ah, lembrei que eu ia falar. Aqui em Porto Alegre, a gente tem inúmeras escolas católicas. Muitos dos nossos pais colocam seus filhos nas escolas católicas. Não sou nada contra isso. Não é isso que eu estou dizendo. Uhum. Adoro, inclusive trabalho em algumas escolas católicas, mas na escola católica eles vão ensinar o catolicismo. Vai ter aula de religião, vai ter a visão de Cristo segundo o catolicismo. Não tem nada de Uhum. errado com isso. Mas por que tá tudo bem que o teu filho aprenda o catolicismo com um padre, aprenda sobre Jesus, aquela visão, mas a tua visão, a tua moral, o que tu acredita, ele não pode porque é muito cedo para ele escolher. Uhum. Também não faz sentido, sabe? Então, sim. E ainda até mais rico, né? Se ele puder aprender sobre o catolicismo e aprender sobre o espiritismo, quanto mais ele aprende e vivencia esse amor de Jesus, melhor, né? Então, eu acho que é importante isso, pensar. Se eu não estou dando esses valores, se eu não estou dando essa visão de o espiritismo, ele é uma visão de mundo, né? Se eu não estou passando essa visão de mundo para o meu filho, alguém tá. Uhum. Ele vai aprender com alguém. Ele é solo fértil, que nem eu disse no início, né? E ele vai aprender com alguém. E às vezes ele vai até ficar revoltado contigo, porque depois preferiu o espiritismo e perdeu todo aquele tempo que ele podia estar aprendendo antes. Ele vai dizer: poxa, Verdade. nasci numa família espírita e não sei nada de espiritismo, né? Podia ter aprendido tudo, tá ali, ó, palestrante, né? Ensinando os outros, não aprendi nada. Olha o tempo que eu perdi. Mas se tu Uhum. leva ele na evangelização e depois ele não faz, ele não segue sendo espírita, ele não perdeu tempo nenhum. Porque aquele Sem dúvida. conhecimento está guardado dentro dele para ele usar Uhum. sempre que ele precisar. Não é tempo nenhum perdido. Então, já fica o convite. As nossas evangelizações, elas acontecem nos sábados, das 15 para as 4 às 5. Por que 15 para as 4? Porque a gente chega, os espíritos superiores, nossa casinha espírita preparam o ambiente, a gente canta músicas, a gente toma passe, a gente faz a primeira prece ali com os familiares, confraternizando. Aí a gente entra para as salinhas, né?
cada um no seu ciclo, acontecem as aulinhas. No mesmo horário, a gente tem o grupo DAFA, o grupo da família, então os pais não precisam ficar se perguntando o que eles vão ficar fazendo naquela 1 hora. Se eles não sabem, eles podem ficar lá participando do grupo da família. E aí depois os pequenos saem e acabou a evangelização. Então é sempre no sábado às 4 horas. Não tem previsão de mudar o horário mesmo depois da pandemia. E por enquanto a gente está só com a pré-juventude e a juventude online, né? Ué, legal, Ana. E assim, aproveitando, né, o teu amor pelos livros, nos dá umas dicas aí de leitura referente à nossa conversa e ao nosso tempo. Bom, eu vou resumir, né? Porque A lista é grande. eu sou uma pessoa louca dos livros, mas Então anotem aí. vamos começando que dever de todo espírita é ler as obras básicas. É, Assim, eu como leitora assídua, vou dizer para vocês que não é fácil ler as obras básicas, não é uma leitura assim agradável e fácil de fazer, mas dá lendo bem aos pouquinhos e a gente vai aprendendo toda vez que a gente pega de novo, a gente lê, e cada vez que a gente pega de novo fica mais fácil a leitura. Eu acho que é porque é tão complexo que acaba sendo mais pesado. Mas as é obras estudo, não é básicas são romance, né? exato. As É obras estudo, básicas são gente. essenciais. E aí, outros livros que eu citei também é o Pelos Caminhos da Evangelização, da Cecília Rocha, que também fala não só de evangelização, mas fala de criança, fala de família, fala desses cuidados. Eu gosto muito dos livros do Sérgio Lopes, um dos que eu uso bastante é do Semeador aos Talentos, em que ele explica tanto a parábola do semeador como dos talentos. Então, esses são livros que eu gosto bastante e eu indico. E aí, eu vou daí indicar para pais e familiares. A gente tem a coleção da Fergus, que é a coleção Conte Mais. Ela é uma coleção cheia de histórias curtinhas, por exemplo, dá para ler cada uma antes de dormir. Elas têm a faixa etária da criança, então assim, esse aqui azul, ele é a partir dos 3 anos, depois tem a partir dos 4, educação infantil, ó, infanto-juvenil e juvenil. Então, esse conjuntinho que eu tenho tem a classificação. Além desses conjuntinhos, eles têm também o livro separado de várias dessas histórias, o livrinho com os desenhos. Também é uma ótima opção. Para os nossos jovens, tem várias obras que são clássicas da doutrina espírita que foram adaptadas para o público jovem. Então, esse aqui é Paulo Estevam para jovens. Paulo Estevam é um livro super lindo, mas super denso, né? Difícil de ler, assim, na primeira vez. Por causa da densidade, apesar de ser romance, a gente aprende muito com esse livro. Então, ele não é tão fácil de ler. Mas eu já indico Paulo Estevam também, né, para os adultos. Mas daí também as leituras que são para os jovens, que são esses romances pequenininhos, mas que trazem muito, né, da nossa doutrina. Eu acho que é isso de indicações por hoje. Para quem Perfeito, gosta de demais. evangelização, tem as orientações para ação evangelizadora espírita, para a juventude e para a infância. Também Ah, tem que para os legal. evangelizadores. Então tá, Ana, muito obrigado, né, por esse encontro, por esse bate-papo, né, Eu que maravilhoso, agradeço. assim. E eu queria ver se tu tem, assim, quais são as tuas considerações finais, se tem alguma coisa para dizer para o pessoal que está nos assistindo aí nessa noite fria de Porto Alegre, nessa chuvinha, né? Ah, eu quero Falar um pouquinho. agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui, de falar sobre criança, que é tão gostoso assim e que várias vezes é um assunto que não é tão deixado, tão falado e que ainda bem está sendo cada vez mais falado. Então, eu quero agradecer isso, porque eu acho que falar sobre criança, pensar em criança é muito importante, porque né, é o solo fértil que a gente veio falando e que está aí para a gente cultivar. Então, que a gente saia dessa palestrinha, dessa live, né, com vontade de cultivar coisas boas, né? Não só no solo fértil das crianças, mas nos nossos, através de leituras edificantes, né? Dos nossos familiares, nos nossos conhecidos, que a gente saia, né?
querendo afofar o nosso solo para receber mais conhecimento, para que ele fique também fértil, colocando coisas boas ali, né? Então, eu acho que é isso. E agradecer mais uma vez, porque adorei participar Ah, que bom, dessa. mais mesmo. Muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu carinho, pelo teu sorriso o tempo inteiro com a gente aqui, né? É, Muito bom. E antes de a gente encerrar a nossa live, então, né, a gente agradece a presença de todos, né, que estiveram aqui conosco, né? Fiquem bem, se cuidem, né? Tenham saúde física e mental que a gente deseja para todos nesse momento, né, tão difícil que a gente está vivendo, né? Mas a gente vai superar porque é o bem nos convidando, né, a evoluir, a melhorar, né? E eu já queria deixar aqui o convite, então, para os nossos próximos trabalhinhos, né? A nossa live aqui do Facebook, ela funciona de 15 em 15 dias, e o próximo encontro vai ser no dia 26 de agosto, e o tema vai ser o ser humano ante os desafios da evolução. Quem vai estar conosco aqui é o Paulo Renato, nosso amigo, né, companheiro da União, e também às 20 horas. Então, o próximo encontro no Facebook é com o Paulo Renato, o ser humano ante os desafios da evolução. E agora a novidade que a gente falou, a gente vai estar invadindo o Instagram também, né? Vamos fazer essa experiência lá, que vai ser na próxima quarta-feira. Então, aqueles que ainda não seguem a União no Instagram, o perfil é @união.espírita, @união.espírita, e vocês acham a União lá. E a gente vai fazer a primeira live, então, na próxima quarta-feira, dia 19 de agosto, às 19 horas, um pouquinho mais cedo, que o Instagram funciona muito em termos de... As lives ocorrem às 19 horas, vamos enfrentar com muito amor a concorrência. Se não der certo esse horário, a gente tenta passar para as 20, vamos experimentando, né? E essa, a dinâmica desse trabalhinho vai ser um pouquinho diferente, vai ser meio que uma tribuninha, assim, né? Que a gente vai estar lá, vai abrir o trabalho, né? E aí vai ter um amigo nosso, um companheiro nosso, sempre nesses momentos conversando conosco. E nessa primeira momento, essa estreia, vai ser a Vanessa Flores, que vai estar falando com a gente a respeito, seguindo sempre, desculpe, eu não falei, seguindo sempre um livro. Vai ser um livro Fonte Viva de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, né? Esse aqui, esse livrinho aqui. E a gente vai sempre, então, falar a respeito, comentar a respeito de um capítulo desse. E no próximo, na próxima quarta, dia 19 de agosto, às 19 horas, a Vanessa Flores vai estar conversando a respeito do capítulo A Candeia Viva, que é o capítulo 81 desse livro, Fonte Viva. Então, fica o convite, né, para o pessoal também dar um chego lá no Instagram para, né, conversar conosco, né, nessa oportunidade que a gente tem de estar junto, de estar compartilhando, né? A família da União está bem junta, bem próxima, né? é Porque até tu verdade. falando em evangelização, uma coisa que eu sempre penso assim, né, que às vezes os pais privam as crianças de ir para evangelização, né, não levam elas, é que a união, né, não é simplesmente uma construção, uma casa que tu vai lá e convive, né? É uma família, né? É Uma uma família família. que a gente se reúne, que a gente convive, que a gente alimenta um ao outro, né? Em Meus vibrações eternos positivas de tios e amor, né? tias da evangelização. É um filho família também, mesmo que depois adiante ele não Não siga, né? fica. Mas ele conviveu com essa família, né? Então, É, essa família. esse acolhimento, esse amor, esse carinho que a gente tem lá, né? Que a gente está morrendo É, de saudade. morrendo de saudade. Morrendo de Só, saudade. Mas só que vamos, virtualmente juntos. é verdade. Então tá, Hum, gente, muito obrigado por esse Muito encontro. obrigada. Fiquem com Deus. Que o nosso Pai Maior abençoe a todos nesse momento que a gente está vivendo, né? E tenho certeza que, assim como a criança, a gente vai pegar na mão do Pai e a gente vai Hum, seguir confiante, né, para dias melhores e dias mais iluminados de amor, né? Curtindo essa companhia de todos esses espíritos maravilhosos que estão vindo aí para nos auxiliar, nos ajudar, nos inspirar, né? E da nossa parte também, né? Como a Hanna disse, vamos fazer a nossa parte, vamos lá, né? Então tá, bom, gente, muito obrigado. Obrigado, obrigada. Hanna. Boa noite. Valeu. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada. Até os nossos próximos encontros, então, dia 26 de agosto e na próxima, dia 19 de agosto. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Vamos encerrar aqui, então. Uma boa noite a todos. Boa noite.